E falando no Lula, ele está em Portugal, né? E ele mudou o discurso por lá. Disse que nunca igualou a Ucrânia e a Rússia na guerra. Ele também falou que vai decidir o novo ministro do GSI quando retornar ao Brasil. Diferente do que havia afirmado na semana passada durante a visita aos Emirados Árabes, agora o presidente Lula alterou as declarações dele sobre o conflito no leste europeu. Há pouco mais de 7 dias, o presidente da República afirmou que tanto a Rússia quanto a Ucrânia eram responsáveis pela guerra. O posicionamento do petista também gerou grande repercussão e críticas por parte dos Estados Unidos e também de outros países da Europa. Dessa vez, cumprindo a agenda em Portugal, o petista mudou o discurso durante uma coletiva de imprensa realizada no sábado à tarde. A resposta foi dada após um questionamento feito por uma jornalista portuguesa. A profissional perguntou se ele mantinha a posição de que a União Europeia está contribuindo para a guerra. Nesse momento, Lula disse que não entendeu a pergunta, gerando um clima de constrangimento. Vamos conferir. E sobre este mesmo assunto, ao presidente do Brasil, que há uma semana afirmou que os países da União Europeia, entre os quais se inclui Portugal, estão contribuindo para a continuidade dessa guerra, eu pergunto se mantém essas palavras. Eu confesso que eu não... Não foi fácil de ouvir, tem que ser mais... Há uma semana afirmou... Eu percebi porque já a conheço há muito tempo. Há uma semana afirmou que os países da União Europeia, entre os quais está Portugal, estão a contribuir para a continuidade da guerra na Ucrânia. Eu pergunto se mantém essas palavras. Eu sinceramente não consigo entender. Sim, são as suas palavras sobre a questão ao Brasil. Deixa eu falar uma coisa. Logo na sequência, o petista afirma que nunca igualou as responsabilidades dos países na guerra, que já dura mais de um ano. Eu nunca igualei os dois países porque eu sei o que é invasão. Eu sei o que é integridade territorial. E todos nós achamos que a Rússia errou e já condenamos em toda a decisão da ONU. Mas eu acho que é preciso agora, a guerra já começou, é preciso agora parar a guerra. E para parar a guerra tem que ter alguém que converse. Tem que ter alguém que converse. Ao responder às perguntas da imprensa, o presidente também falou que não vai interferir na decisão sobre a instalação ou não da CPMI sobre os ataques do dia 8 de janeiro no Congresso. Ele ainda afirmou que vai definir quem vai ocupar o cargo de ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, da Presidência da República, quando retornar ao Brasil. CPI é por conta do Congresso Nacional, ele decide a hora que ele quiser decidir, faz a hora que quiser fazer. O presidente da República não vota no Congresso Nacional. Eu não voto no Senado, não voto na Câmara, os deputados decidem. E o GSI, que é da minha responsabilidade, quando eu voltar, eu vou tomar a decisão que eu achar mais importante para o Brasil. Durante a viagem a Portugal, foram então retomadas as cúpulas entre os dois países com o desdobramento de 13 instrumentos de parcerias das nações. Os acordos abrem possibilidades de avanços nas relações bilaterais em áreas como proteção de testemunhas, equivalência educacional entre o ensino básico dos dois países, parcerias no campo da biomedicina e de prevenção a possíveis novas pandemias, além de ações em áreas como ciência e tecnologia, fomento à cultura e turismo. Hoje pela manhã, o presidente e a comitiva vão para a cidade de Matosinhos para participar da abertura do Fórum de Negócios Portugal-Brasil. E vai ter protesto lá. Ele vai ser recebido com muitos protestos lá em Portugal. Já vem sendo feitos vários protestos. Aliás, é um escândalo essa visita do Lula a Portugal. A grande mídia não mostra, mas nós vamos falar aqui. É um escândalo. É um escândalo. Estou aqui com a página da SIC Notícias aberta. A SIC Notícias é a maior emissora de Portugal. O título é o seguinte: viajar em 2 aviões e tem 22 carros à disposição. A imprensa portuguesa está escandalizada com o tamanho do gasto da comitiva brasileira por lá. De acordo com a reportagem da SIC, a comitiva brasileira ocupa o impressionante número de apartamentos no Hotel Tivoli, um dos mais caros de Portugal. A diária nesse lugar custa de 300 a 7 mil euros. 7 mil euros. Faz a conta aí. O euro está 5,50, dá 38 mil reais na diária, no Hotel Tivoli. São 22 automóveis com motoristas para o deslocamento do pessoal.
Tem lá um monte de Aspone, 8 ministros, 4 senadores, 8 deputados federais, o secretário executivo do Ministério da Indústria e até o presidente da Embratur, o Marcelo Freixo, tá lá. E assim que informou ainda que o hotel e a comitiva do presidente brasileiro se recusaram a informar o número de suítes ocupadas pela comitiva brasileira e o custo total das hospedagens. Sabe como é que a Janja tem sido chamada pela imprensa portuguesa? De esbanja. O pessoal tá chamando ela de esbanja, porque ela só é vista em loja de grife. Aí tá lá a Folha de São Paulo, quis passar o pano e falou, não, ela só foi comprar uma gravata. A assessoria de imprensa do PT é divertida. É só uma gravata, deixa ele comprar. É um absurdo, é um escândalo. Aí quando é pra falar sério, ele finge de louco. Não entendi a pergunta. Ele não é fluente em português, deve ser isso. Qualquer pessoa no mundo que fale português entendeu. Tenho certeza que o ouvinte entendeu na primeira vez. A jornalista, de forma cortês, faz a segunda vez. Daí ele finge que não entende de novo. Daí o presidente tem que fazer a intervenção ali para ele falar alguma coisa. Ele tava tomando tempo para pensar no que ia falar, gente. O Lula tá atrasado. Tá atrasado no seu tempo. Uma coisa era fazer isso há 20 anos atrás. Não tinha rede social, as pessoas não tinham essa conexão que tem hoje. Então você falava um negócio lá na China para agradar os chineses, e essa coisa ficava lá muitas vezes, dava uma repercussão menor, não tinha rede social. Hoje que você falou na China agora, tá em Portugal no mesmo dia. E aí os portugueses estão incomodados com isso. Você falou mal da União Europeia. A pergunta do jornalista é essa. Portugal é da União Europeia, que você criticou. Você vem aqui no meu país agora por quê? E o Lula se fez de louco. Não entendi. Tem muita coisa que ele entende bem, né? Mas enfim, fingiu ali que não entendeu. E para terminar aqui, para passar para o Pedroso, olha, a Assembleia da República Portuguesa proibiu o Lula de fazer um discurso. E sabe por que eles vetaram? Porque amanhã, Portugal comemora 49 anos da Revolução dos Cravos, que devolveu a democracia a Portugal. E eles não veem o Lula como um democrata. A verdade é essa. Ele foi proibido de falar na Assembleia da República de Portugal. Você quer maior vexame que esse? Você tem um presidente proibido de falar no fórum que representa a população daquele país? E a mídia brasileira está olhando e fingindo que nada está acontecendo. Aí o que aconteceu foi o seguinte, e vão vender como fala oficial, não é. O que aconteceu foi que os partidos de esquerda lá em Portugal se reuniram e inventaram um evento paralelo para ele falar. Mas, oficialmente, o povo português se recusou a receber o presidente do Brasil na Assembleia da República Portuguesa. É uma vergonha internacional. E é uma vergonha para todos nós brasileiros. Portugal, quando a gente pensa em relações diplomáticas, relações bilaterais, tem uma extrema importância para nós, justamente pelo aspecto histórico e pelas trocas que nós temos no âmbito cultural e também no âmbito de pessoas, né? Você tem ali uma livre circulação muito grande, inclusive acordos bilaterais citados aqui já vinham sendo estudados há muito tempo, Mark. Não é uma vitória diplomática dos mandatários de plantão, é importante registrar isso. Agora, os danos causados pelas falas, estes sim, são atuais. Por quê? Quando Lula acusa a União Europeia de, junto com os Estados Unidos, estarem de alguma forma tramando para enfraquecer os outros países, tramando para ali ajudar a Ucrânia, porque a Rússia e a China e os outros países não podem ter um protagonismo internacional. Veja só, é a famosa, crise de conspiração que eles querem dizer. Você teve um alto membro do PT, Mark, na China, falando isso, coligando inclusive que a Dilma perdeu o poder porque os Estados Unidos e as outras forças ocidentais eram contra essa diluição da hegemonia da União Europeia e dos Estados Unidos. O que acontece? Essas bravatas, elas saíram, elas não são ali numa universidade, num centro acadêmico. Então a União Europeia se recusa agora a receber com todas as honras de Estado que um presidente brasileiro mereceria. E quando ele não é recebido na Assembleia, você tem um dano diplomático e político. Mas tem um outro aspecto que ninguém está falando direito. Um acordo que estava prestes a sair entre o Brasil e a União Europeia, que tratava da questão de comércio ali, queria reduzir algumas barreiras para produtos brasileiros,
brasileiros, essa discussão ficou ali agora numa temperatura morna. Estava quente, amornou. Ou seja, quando um presidente fala besteira, acusa os outros, o prejuízo é sentido por toda a nação. Então, parte do nosso agronegócio, parte da nossa indústria e tecnologia, Mark, está sofrendo por conta dessas bravatas ali, que o presidente tem levado adiante, como se ninguém visse os registros. Daí tenta negar. As imagens são incontestes, ele fala, ele repete, e mais de uma vez, tanto ele quanto seus ministros e agentes delegados pelo partido. Ou seja, se ele tivesse aquela agência e falasse que eles iam combater a desinformação, com certeza ele deveria ser punido, porque nesse momento ele tem mentido mais do que falar da verdade. Eu estou vendo aqui os outros jornais, um deles aqui, um daqueles jornais do consórcio da imprensa, está estampando aqui a seguinte manchete sobre a visita do Lula a Portugal. Margarete Menezes canta As Rosas Não Falam durante jantar oferecido à comitiva de Lula em Portugal. Então, para alguns veículos, o grande fato foi a cantora ir lá, paga com dinheiro público, você pagou essa conta, para a moça ir lá cantar em um jantar para o presidente de Portugal. Agora eu pergunto, você autorizou o seu dinheiro a ser investido dessa forma? Porque você está pagando. Suíte em hotel caro, avião, jantar, confusão toda. Então, você vê como a diferença da cobertura é importante. Eu acho que o jornal tem que fazer o que eles consideram como pauta mais importante. Agora é importante ter essa visão crítica também sobre a própria imprensa. E sobre as falas do Lula aí, deixa ele falar. Você sabe que eu conversei com muita gente de Brasília esse fim de semana, e aí o que se fala em Brasília é o seguinte: tem gente assobiando Jorge Benjor. Pouca gente sabe, mas o Jorge Benjor tem uma música chamada Os Alquimistas Voltaram. Eu vou pedir para quem tá na live a licença agora, que eu não posso, porque para isso o YouTube funciona, viu? Opa, se eu tocar uma música aqui agora, eles derrubam o canal inteiro porque eu usei uma música que o direito autoral não tá permitido. Quando o cara fala que vai matar alguém, isso aí eles não conseguem. Mas se eu tocar uma música na live, eles vão derrubar. Então, tira da live agora o áudio, para quem tá na FM, estão cantarolando isso aqui em Brasília, ó. É isso aí, Jorge Ben sendo cantado em Brasília, Pedroso. A filosofia política, ela desconhece limites na cultura popular. Vamos lá. É isso. Tem ali o Geraldo, já está ali calçando as chuteiras e dizendo que, em último caso, lucidez não lhe falta. E é isso, as pessoas não aguentam mais o constrangimento. E isso, fora do Brasil, isso em Portugal, China, mundo afora, mas também aqui, Marco, o que ele tem feito em alguns locais, como a fala dele em relação às pessoas com deficiência e a inaptidão para a questão de lidar com a segurança pública, tem avançado. Então, os alquimistas, de fato, estão chegando e se articulando. Xandão também já parece cantarolar essa música. Ele tem uma afinidade, ele foi secretário do Geraldo Alckmin em São Paulo, ou seja, tem muita coisa acontecendo nesse momento. Pedroso me provoca. Ele falou isso para me provocar, eu vou falar aqui. 2 fatos. Não é invenção, isso é fato sobre a posição do Xandão. O Xandão usou no seu despacho para mandar ouvir o ex-ministro do GSI por 2 vezes o termo gravíssimo. O Xandão que tá falando, não sou eu. Que ele achou gravíssimo o que aconteceu ali. Aí depois o Gilmar Mendes está articulando no Supremo para a volta do imposto sindical. Ele, pessoalmente, o Gilmar é um ministro muito poderoso. O Xandão foi lá e pediu vista. Não, calma lá. Esse povo do PT vai receber dinheiro de novo assim? Não, antes sem passar pelo meu crivo. São 2 fatos, Pedroso. 2 fatos. E olha, e ativamente, Mário, quando você fala que uma coisa é o processo, está ali na mão dele, ele toma a decisão, intima o ministro, os fatos são gravíssimos, eles esconderam informações, ponto. Mas essa do imposto sindical, quando o ministro pede vistas, Mário, que ele tira da mão do seu colega, do seu par ministro, e fala, peraí, eu preciso dar uma olhada no que aconteceu até agora, porque tem mais coisas que eu gostaria de contribuir. Ou seja, gera um desgaste, gera um desconforto de um ministro com o outro. Então, a geografia política, a composição geopolítica ali na corte do Supremo Tribunal Federal, ela tem mudado, e os ministros estão dispostos, inclusive, a ter um grau de indisposição um com o outro, mas ali daqui a pouco eles se acertam, até porque tanto o Alexandre de Moraes quanto também o Gilmar Mendes, que já recebeu alguns sinais, tem ali uma afinidade com uma base antigamente emplumada, vamos dizer assim.
É, uma base emplumada. A base que voa longe. Os sonhos dessa gente não têm limites de voo, Pedro. Eles querem voar, sobrevoar ele de novo. Cuida com eles, pra você ver.